O Alexandre de Moraes deu o prazo de 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique para ele por que não levou o Bolsonaro imediatamente para sua casa assim que ele terminou os exames e procedimentos médicos realizados ontem. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o Bolsonaro ficou parado por 6 minutos lá na frente do hospital, enquanto o médico dele dava informações sobre o seu estado de saúde para a imprensa. Eu acho que ainda não caiu a ficha para eles que o Bolsonaro não é mais uma celebridade e que ele hoje não passa de um mero presidiário condenado e que tem que seguir à risca as determinações da justiça. A falta de noção deles é tão grande que o Bolsonaro simplesmente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a autorização para receber a visita do relator do projeto de anistia que pretende anistiar. Gente, esse povo perdeu a noção do bom senso ou eles continuam com aquele sentimento de grandeza de que acha que simplesmente todo mundo tem que ceder para ele porque ele é o rei da cocada preta. Além do deputado Rodrigo Valadares do União Brasil, que é o relator do projeto de anistia, ele pediu autorização também para receber a visita do Valdemar Costa Neto, do Sóstenes Cavalcante, do Rogério Marinho, do senador Wilder Moraes, do ex-ministro de Minas e Energia, o Adolfo Sachida, e ainda pediu, minha gente, pediu para receber toda semana a visita de um grupo de oração na casa dele. O que é isso? É uma prisão domiciliar ou é uma colônia de férias? Eu acho muito difícil o Alexandre de Moraes ceder a esses pedidos. Mas eu quero saber a tua opinião. Escreve nos comentários. Você acha ou não que o Xandão vai liberar todo esse povo? Quem também pediu para visitar o Bolsonaro foi o Tarcísio, que inclusive tinha uma viagem marcada hoje para Brasília, onde ele deixaria mais uma vez o estado de São Paulo as traças para vir para Brasília tentar conseguir aprovar a anistia do Bolsonaro. E desistiu de viajar hoje e pediu para liberar a visita dele ao Bolsonaro amanhã, terça-feira, para ele poder viajar e falar, tomar a bênção ao pai dele. E, ó, setores do bolsonarismo mais radical, se é que existe esse bolsonarismo que não seja radical, estão exigindo ao Tarcísio que só vão apoiar o nome dele, a candidatura à presidência da República de 2026, se ele manter o discurso radical de ataque ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, semelhante àquele ataque que ele fez em discurso na Avenida Paulista no 7 de setembro. Por falar em anistia, esse final de semana teve um encontro com lideranças da direita promovido por marcas extremamente ricas em Itu, no interior de São Paulo, e estava lá o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD de Dado. E o Gilberto Kassab declarou de vez apoio à anistia. Até então ele mantinha declarações dúbias, afinal de contas ele tanto tem cargo no governo do Tarcísio em São Paulo como tem ministérios no governo Lula, mas dessa vez ele rompeu oficialmente com o governo Lula e declarou, além do apoio à anistia, diz que o Lula está perdendo o apoio do centro, que o Lula está simplesmente deixando o centro de lado e que por isso ele não vai ser reeleito em 2026. Sônia Alice, Lula já foi eleito 3 vezes presidente da República sem precisar do centrão e sem precisar do apoio da elite. Porque se tem uma coisa que esses candidatos da direita e da extrema direita têm feito até o momento, é somente se reunir com a elite, com os ricos, se reunir com quem realmente elege eles, que é o povão. Até agora eles não se reuniram não. Quem vem se reunindo é o Lula, desde que assumiu o seu 3º mandato. Enquanto parte do centrão e a extrema direita, juntamente com a direita, estão focando só na anistia, o que é bom para valer, que é a aprovação da isenção do imposto de renda, continua travado lá na Câmara dos Deputados. Foi aprovado numa comissão, mas ainda não foi levado para votação no plenário da Câmara dos Deputados, para ainda ir para o Senado, tá? Detalhe, nós temos apenas somente esse ano para aprovar a isenção do imposto de renda para ela valer já para o ano que vem. Se a gente aprovar somente no ano que vem, ela só vai valer para 2027. Foi exatamente por conta dessa letargia da Câmara dos Deputados que o presidente Lula almoçou hoje com Hugo Mota e pediu mais uma vez o apoio dele para acelerar essa votação de aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. Além também de já ter dito que quem tem cargo e ministério do governo Lula, que for do centrão de direita, que votar pela anistia, vai
ser demitido. Porta da rua é serventia da casa. Em entrevista hoje, o ministro Gilmar Mendes classificou a anistia como inconstitucional e ilegítima, ou seja, mesmo que porventura passe no Congresso, será derrubada na Câmara, e ainda detonou a decisão, o julgamento do Luiz Fux. Pela primeira vez, algum ministro do STF se posicionou contra essa aberração jurídica do Fux. Ele disse que era totalmente incoerente e carecia de respaldo jurídico a decisão do Fux. Porque se ele inocentou o Bolsonaro e os demais aliados, como é que ele condena por tentativa de golpe o Mauro Cid e o Braga Neto? E diz também que, apesar disso, o STF permanece unido em defesa da democracia. Por falar em união, não podemos mais dizer o mesmo da extrema-direita, que parece que está rachada. O Valdemar Costa Neto, nesse mesmo evento que o Gilberto Kassab declarou apoio à anistia, criticou o Lula, ele simplesmente assumiu que o Bolsonaro realmente tentou dar um golpe e disse que ele não poderia ter sido julgado porque ele apenas pensou em dar um golpe, mas não deu o golpe, não conseguiu dar o golpe. No entanto, disse que a decisão do Supremo precisava ser respeitada. E aí os aliados mais radicais do Bolsonaro não gostaram nada disso e estão achando que ele está simplesmente tentando rifar o Bolsonaro. E a gente sabe que é verdade, né? A gente sabe muito bem que o Centrão quer os votos do Bolsonaro, mas não quer o Bolsonaro. E é por isso que eles estão prometendo anistiar o Bolsonaro, sabendo que eles mesmos não vão conseguir cumprir essa promessa. Porque por mais que eles aprovem, não passam no Senado. E se porventura passar no Senado, o STF derruba. Além do veto do Lula, é claro. O Paulo Figueiredo, para a tristeza do Bolsonaro, disse que mesmo após a condenação dele, os Estados Unidos vão continuar impondo sanções ao Brasil, que não vai aliviar e que não vai negociar com, abre aspas, terroristas, mesmo que o Bolsonaro esteja sob refém do STF, que seriam esses terroristas. Ou seja, a classe empresarial vai ter mais motivos ainda para se desprender e largar de mão o bolsonarismo. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro está mais perdido do que cego e tiroteio, está cada vez mais isolado e vai sim lançar a candidatura presidencial EAD, à distância dele, lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e por um outro partido que não é o Partido do Liberal. Para fechar com chave de ouro, o presidente Lula vai indicar mais 2 ministros do Supremo Tribunal Militar que irão julgar a perda de medalhas, a perda de patente do Bolsonaro e dos demais militares condenados por tentativa de golpe de Estado.